Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Estamos aqui com um incrível convidado, Lucas Guerreiro. Lucas, obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite, é maravilhoso estar aqui de novo com vocês. Ele veio pela segunda vez já esse ano. Mentira, a gente gravou antecipado, galera. Enfim. Só para vocês terem um pouquinho mais. Essa semana nós estamos cobrindo 19 a 25 de agosto. O nome da aula é Preservado pelo Seu Maravilhoso Poder. E estamos cobrindo Alma 53 a 63. Finalmente, a alma acabou. Fazem 2 meses que a gente tá lendo só alma, né? Então, adoro alma, adoro. 3 meses. 3 meses. Porque junho, primeira semana de junho, a partir do dia 3 A gente tá aqui até final de agosto. Mas esses 10 capítulos aqui de Alma, eles podem ser desafiadores a princípio. Sim. Porque os outros capítulos têm muita doutrina, né? É verdade. E tem histórias interessantes. Aqui é guerra, é muita guerra. E você pode pensar, nossa, o que eu vou aprender? Só vejo sangue e batalha. Mas tem muitos ensinamentos importantes. É verdade, a gente vai ler aqui algumas cartas, né, que eles mandam um pro outro. Então, realmente é isso. Às vezes é um pouco desencorajador ler, mas a gente chegou até aqui e a gente vai conseguir. Isso não é o que eu pensava quando eu li a primeira vez o livro de Mórmon. Quando eu li a primeira vez, como um rapazinho de 12 anos, eu só queria ver as partes de guerra. Pra mim era mó legal. Nossa, que legal, agora ele cortou a cabeça, e depois mudou pra cá, e depois veio o exército. E eu ficava só as partes doutrinárias, eu não tava nem aí, não acaba mais isso aqui, que chato. Então chamavam muita atenção pra mim aquelas batalhas. É claro que eles não escreveram dessas guerras. É um MMA do livro de Mórmon. Isso é. Para quem é fã, os campeonatos. Mas olha que interessante, apesar dessas batalhas, dessas guerras serem citadas lá, tem muitos ensinamentos espirituais. E por muitas vezes eu fiquei pensando, por que ele colocou tantas guerras? Mórmon, quando estava editando o livro de Mórmon, ele disse que tinha que pegar, né, selecionar muito, nem a 100ª parte ele conseguiu escrever. Por que selecionou essas partes de guerra? É porque ele sabia que nós viveríamos num tempo de guerras e de rumores de guerras. Ele sabia que os conflitos da nossa vida seriam muito grandes e intensos nesses últimos dias. E ele sabia que as lições extraídas aqui, especialmente desses 10 capítulos, seriam úteis para nós nesses últimos dias. Então a promessa que nós temos, eu vou falar eu prometo, né? Porque senão a pessoa... Mas as promessas... Tá aqui, as promessas tá aqui. A promessa que nós temos é que nós vamos poder ser abençoados ao ler estes capítulos. Quando eu vejo, por exemplo, a história dos... Dando um pouco de spoiler, não sei quem vai falar sobre isso, mas dos guerreiros de Elamã. Logo no começo aí, né? Pode entrar já. Eu vejo aqueles rapazes que provavelmente não tinham pais, homens, né? Eles tinham só as mães, porque os pais tinham sido mortos alguns anos antes na batalha dos antinefleitas, quando eles estavam saindo com Amon, vieram os exércitos lamanitas, motivados pelos nefitas apóstatas, e começaram a mataram mais de 1000. Então vários deles eram órfãos de pais, né, de homens, mas eles haviam crescido com suas mães muito fiéis, e elas tinham ensinado que se eles não duvidassem, eles seriam livres. E aqueles jovenzinhos que talvez tinham entre 14 e 17 anos, eles realizaram milagres, eles sobreviveram àquelas batalhas, porque eles confiavam no testemunho das mães. Então, olha que lição importante que nós tiramos ali, né? Não é apenas o fato de eles estarem lutando e você ficar vendo, agora eles se moveram para esse lado e depois vem outro exército, mas são essas lições espirituais que surgem nos tempos de dificuldade e de batalha que nós podemos aplicar hoje em dia. As mães, e falando especialmente da minha mãe, eu tenho certeza que ela tem um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Quando chegou o momento de eu fazer missão, eu não tinha a única certeza que eu tinha na vida é que eu ia fazer missão, porque os meus pais sempre falaram da missão deles. Eles sempre ensinaram que eu deveria ser um missionário. E eu tinha, na verdade, muita ansiosidade de ser um missionário tão bom quanto eles. Porque eles me contavam as histórias da missão deles de sucesso. E a mesma coisa, esses jovens, eles sabiam que as mães deles
tinham testemunho. E por causa disso, eles não temiam a morte, eles não temiam enfrentar, mesmo que eles nunca tinham lutado. Então, são esses tipos de lições que vocês podem extrair aqui desses 10 capítulos. Então, se você ficar um pouco desanimado, Tem muita coisa. procura essas lições e Ô, você Lucas, vai E apreciar. você e todos os seus irmãos serviram missão, certo? Todos os meus irmãos serviram missão. São em quantos? Somos 6. E sua mãe também serviu, você disse? Minha mãe e meu pai, são 8 então. Nossa, que legal! Nossa, que legal. Todo mundo então serviu missão. Todo mundo serviu missão. E como você acha assim que o papel da sua mãe foi fundamental, você crescendo? Que dica que você pode dar para quem tá ouvindo a gente, para nós como mães, assim, você que já é um filho mais adulto, né? Já Sim. passou por a gente que tá com os filhos menores. Como que isso foi impactante para você? Sim, bom, até hoje, né, o exemplo de minha mãe é muito forte para mim. E eu posso dizer isso para as mulheres, né, que são mães. Vocês são mães, vocês podem dizer melhor do que eu, mas eu sei que durante a criação de filhos, porque eu vejo meus irmãos agora com os próprios filhos deles, né, as mulheres podem ficar desanimadas, porque talvez as crianças parecem que não estão aprendendo, que não estão entendendo, que não estão seguindo. E quando chega a adolescência, talvez possa ser um momento ainda mais desafiador, porque o teu filho ou tua filha vai querer escolher outras coisas que você sabe que não é bom, né? E fica sempre esse conflito. Eu tenho que respeitar o arbítrio, mas ao mesmo tempo sei que não é bom que ele escolha esse caminho. E a grande vantagem que os pais e as mães têm são os primeiros 8 anos de vida. Eu acho que se os pais e as mães aproveitarem bem para ensinar as crianças nesses primeiros 8 anos, vocês vão conseguir ajudar seus filhos muito. Mesmo que eles venham a se desviar, eles vão se lembrar dos ensinamentos que aprenderam nas crianças. Na verdade, Elder Scott, Presidente Monson ensinaram sobre isso. Que quando você ensina as crianças, naqueles primeiros 8 anos, onde Satanás não tem poder para tentar elas, você armazena uma série de, como eu posso dizer, informações, testemunhos, doutrinas e Ajudar a construir o caráter, né, e constrói o deles, caráter. porque o tipo de homens e mulheres que eles serão no futuro, né, de honestidade, de bons princípios, né? Agora, se você perguntasse para minha mãe, provavelmente, talvez um dia vocês tenham oportunidade de entrevistar ela, de trazer ela para um podcast. Ela provavelmente não vai dizer que era perfeita e que provavelmente que ela errou muito durante nossa criação, né? E eu vejo isso, as mães que têm mais de um filho, elas dizem, o primeiro foi assim, mas o segundo eu já fiz diferente, no terceiro, e também cada filho é diferente, O né? terceiro já não tem muita foto. Recordação. E também cada pessoa é diferente. Às vezes o que uma mãe faz com o filho, na outra família não vai funcionar. Cada um tem seus desafios, às vezes desafios físicos, emocionais. Mas uma coisa comum entre todas as mulheres fiéis é que elas se esforçam para guardar os mandamentos de Deus. Elas colocam Deus em primeiro lugar. Eu sabia que minha mãe ia colocar Deus em primeiro lugar. Eu sabia que ela faria boas escolhas. E isso foi nutrindo uma série de coisas boas na minha vida. Quando eu tive que decidir, eu lembrava o que minha mãe ensinaria, o que ela falou, o que ela faria. Às vezes, quando um jovem está para fazer uma decisão errada, Deus envia, como o Elder Holland falou, né, a voz angelical da sua mãe, na sua mente. Sua mãe fala, não faça isso, né? Não vai por esse caminho. E essa é uma forma de Deus te conduzir. Então as mulheres são muito importantes. E eu amo o livro de Mórmon quando presta tributo às mães dos jovens de Elamã. Eles são chamados jovens de Elamã, né? Ele era o profeta, ele era o comandante deles, mas o que fez diferença foi as mães deles, na verdade. Elas que nutriram aqueles rapazes e que levaram a vitória. E posso fazer um comentário? Você estava falando também dos jovens, que eles eram jovens, de 14 a 17 anos, provavelmente. A gente realmente não sabe a idade deles. Mas eu fico pensando que naquela época, você já era adulto com 14, 15 anos. Então eles poderiam ter sido até mais jovens do que isso. Eles podiam ser, tipo, crianças de 10 anos. Sim, porque eles nunca haviam lutado, né? Então, eram bem jovens mesmo.
E, então, Devia assim, ter um mix, na verdade. É, um né? mix, Deve sim. ser um- Mas eu fico pensando, naquela época, eles se casavam, né? Muito tempo atrás, com 14 anos. Então, se eles eram jovens, Talvez. eram mais jovens do que isso, talvez. Né? Só um... É verdade. E então, assim, a gente começa o capítulo de Alma 53 lembrando, então, do porquê que vieram os jovens, né? Por que os jovens estão entrando na guerra e por que não os mais velhos, né? Que era por causa daquela promessa que eles fizeram que o povo de Amon, que no começo eram lamanitas, então lá no versículo 10 do capítulo 53, vou ler aqui para vocês que é mais fácil, pelas palavras da própria livro de Mórmon. E agora, eis que tenho algo a dizer a respeito do povo de Amon, que no começo eram lamanitas, mas que, por Amon e seus irmãos, ou melhor, pelo poder e pela palavra de Deus, foram convertidos ao Senhor, e haviam sido levados para a terra de Zaraenla, sendo a partir daí protegido pelos nefitas. E por causa de seu juramento, no 11, e por causa de seu juramento não mais haviam pegado em armas para combater seus irmãos, porque eles haviam feito juramento de que nunca mais derramariam sangue. E de acordo com seu juramento, teriam perecido. Sim, ter-se-iam deixado cair nas mãos de seus irmãos, não fora pela piedade que Amon e seus irmãos tiveram deles, e por seu grande amor a eles. Então, eles tinham sido levados, né, para a terra de Zaraenla e foram protegidos pelos nefitas. Então, aqui, que nem, né, o Lucas até já tinha comentado que os jovens, eles se voluntariaram e muitos dos pais já haviam morrido, muitos ainda tinham os pais ali, mas que tinham aquele juramento e não tinham treinamento, não, né, realmente, nunca tinham pegado em arma. E eles fizeram um convênio aí no 16... No 15 a gente já lê ali, né, que eles tinham medo de... Que Elamã, ele tinha medo que se eles pegassem armas, as almas deles se perdessem. Eles até pensaram na possibilidade, né? Porque estava muito difícil. Os nefitas, eles eram em menor quantidade que os lamanitas, e os exércitos lamanitas tinham sido reforçados pela apostasia dos nefitas. Então imagina, eles estavam lá sendo protegidos pelos nefitas e sentiam, pô, mas a gente quer fazer alguma coisa para ajudar vocês. Eu sei que a gente fez esse convênio com Deus, mas tá uma situação diferente, talvez vai entender Deus, né? E aí Elamã falou, não é essa a solução. Lamã, então, ele falou, não, tenho medo que suas almas se percam, né, ali no 15. E Elamã temia que, caso fizessem, suas almas se perdessem. Por essa razão, todos aqueles que haviam feito esse convênio foram obrigados a presenciar as aflições de seus irmãos. Então, imagina, né, você fez um convênio e não quebrar aquele convênio, a importância, né? E aí eu pensei um pouco nos nossos convênios que a gente faz hoje, a importância que eles deram para que as almas não se perdessem. Era só pegar uma arma que poderia se perder. Olha que, né? Que poderoso. E a gente ali que faz um convênio no templo, será que a gente leva com tanta seriedade também? Que a nossa alma pode se perder porque a gente deixou de fazer alguma coisa, a gente fez alguma coisa errada, né? É interessante que se eles tivessem pego as armas, eles poderiam ter, tipo, na mente deles pensado, mas eu não vou morrer fisicamente, mas eles iam morrer espiritualmente. E o Elder Ballard, o presidente Ballard, que faleceu, ele disse que ele gosta de pensar, isso não está escrito no livro de Mormon, mas ele gosta de pensar que a solução para esse desafio surgiu de um jovem. Então, um jovem entre eles deve ter falado, tudo bem, não vão pegar em arma, mas eu tenho uma ideia. E a ideia é que nós vamos lutar pelos nossos pais e nós vamos ajudar vocês. E diz no 20, né, eram todos jovens e muito valorosos quanto à coragem. E também vigor e atividade. Mas eis que isso não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhe eram confiadas. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e andar retamente perante ele. Quando Elamã viu aquilo, ele viu muito mais do que a aparência física daquele jovem. Porque tem aquele quadro também que aparece todos os jovens bem forte, né? E você pensa, nossa, esses caras daí aí é bom, né, lutar, porque... Mas talvez eles fossem bem franzinhos, bem mirradinhos, bem fraquinhos. Mas Elamã viu que eles eram gigantes espirituais, porque eles cumpriam todas as coisas que lhe eram confiadas. Eles guardavam os mandamentos. Então, aquele jovem da URM ali, dos rapazes e das moças, que você vê que é
Nossa, tá sempre lá na atividade, limpa a capela, chega para preparar o sacramento, dá aula nas moças. Você fala, nossa, daí esse tipo de jovem que eles tinham lá. E também, assim, se a gente pensar nos missionários hoje em dia, né? Exato. São 19 a 21 anos, são novos. Eles parecem muito mais bebezinhos do que, tipo, quando eu tinha a idade dos missionários, né? Tipo, entre 18. Os missionários pareciam velhos, mas agora eu fico olhando pra gente, eles são bebês. É que a gente envelheceu, Ana. Que triste, Triste realidade, faz parte do ciclo. Mas é legal pensar que a gente vendo essa história, né, essa parte dos jovens guerreiros de Elamã, a gente consegue ter uma perspectiva espiritual, né? Assim, a lição principal aqui é o quanto eles conseguiram manter a espiritualidade deles, pessoal. E como que isso afetou a guerra, como que isso que afetou o resultado final. E até, inclusive, em como é importante a gente manter o espírito nessas decisões difíceis. Até militares. Então, eu conheço pessoas que já serviram no militar, no naval, enfim, lá no Brasil, aqui também. E até o presidente Monson também serviu, né? Ele não serviu uma missão, mas ele... Serviu na Marinha. Mas ele serviu na O presidente Marinha. Nelson serviu também. Ah, também. Na Guerra da Coreia. Verdade, é verdade. E assim, a importância de ter Deus na tomada de decisão, presente ali com eles, né? E aqui a gente vê muito disso, o quanto era importante os jovens serem virtuosos, íntegros, corajosos, com vigor, valorosos, enfim, tudo isso, né? Em uma coisa só. E aqui é interessante que o Senhor, ele está, através de Mormon, nos aconselhando sobre isso. Né? Que até na guerra, até nos momentos mais sombrios, Deus está à frente. A gente pode ter a inspiração de Deus. Então, que vai com o tema do que a gente está estudando agora, de ter fé em Deus, me ajuda a superar o medo. Que aqui eles não mostravam medo. E lá no 56... No 47, isso. Então diz, lê pra gente, Lucas. Ora, eles nunca haviam lutado. Não obstante, não temiam a morte e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães, que se não duvidassem, Deus os livraria. E repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. O poder de uma mãe fiel não pode ser subestimado. Como eu estava falando antes, às vezes as mães elas ficam muito sobrecarregadas e elas acham que não está dando certo as coisas que elas estão fazendo. Ainda mais quando os filhos crescem um pouco e fazem algumas decisões que são decisões tolas. Mas se as mães elas se esforçarem por fazer o melhor, elas não são perfeitas, mas elas se esforçam por fazer o melhor, vai ter um resultado muito bom. Esses filhos vão poder vencer batalhas como os jovens de Elamã venceram. Eles vão poder realizar milagres. Quando Deus quer fazer grandes mudanças no mundo, disse o presidente Kimball, né? Ele envia um bebê e ele coloca uma ideia dentro de uma mãe e essa mãe planta essa ideia dentro do bebê, de modo que ele faça uma revolução. Então, as mães, elas são muito, muito importantes. Às vezes, as mães elas não ouvem isso com frequência, né? De como elas são importantes. Mas, mulheres, vocês são muito importantes. Nosso profeta tem enfatizado isso. Ele disse que ele escolheu ser médico porque ele não podia ser mãe. E ele disse também que todas as mulheres são mães. Às vezes as mulheres que não têm filhos, e eu tenho algumas pessoas próximas que vai passando dos 30, vai chegando 40, vai passando dos 40, pensa assim, poxa, eu não vou poder ser mãe nessa vida porque não casou, não teve oportunidade. Mas o presidente Nelson ensinou que todas as mulheres são mães, porque a maternidade está inclusa no fato de você ser mulher, está na sua divindade. Então, se você não pode gerar filhos porque não é casada, porque tem alguma deficiência aqui na mortalidade, você pode ajudar na criação de filhos de outras pessoas, você pode ser uma influência boa. E dia virá que, se você for fiel, você vai poder ter a bênção que essas mulheres tiveram, de ter filhos e de ver eles crescerem no Senhor. Eu tive uma líder incrível da primária que nunca casou, mas o que ela me ensinou, o que ela pôde contribuir, até hoje
Na minha vida eu lembro que ela fez eu largar a chupeta, comprou um ursinho, sabe assim, coisa que hoje a gente fala, né, tanto de ministração, mas é aquele amor que você sente que a pessoa quer fazer parte da tua vida, né, e até hoje, né, ela me tem nas redes sociais e sempre às vezes comenta, e é tão legal, e é um exemplo disso que você falou. E para mim o que marca muito também, né, é o caráter que esses jovens construíram, né, deles serem esse tipo de jovem que colocou a espiritualidade dos pais, né, deles não quebrarem os mandamentos. E a gente vê, né, que tipo de jovens são esses também, de ajudarem os pais, né, às vezes, como você falou, às vezes os pais estão cansados, ou passando por certas dificuldades, e às vezes os filhos falam coisas muito bacanas que ajudam a voltar, e enfim, é coisas que realmente a gente pode facilmente aplicar nos nossos dias, né. E no fim desse capítulo, no 55, 56, aqui ela está falando que eles, depois de contar o número dos jovens, ele viu que ele estava com medo que alguns tivessem morrido, e ele viu que nenhum morreu, né? Apenas com ferimentos e tal. E aí, de novo, a importância deles colocarem Deus em primeiro lugar, né? Aqui a fé deles, além de superar o medo, fez com que eles conseguissem vencer ali a batalha sem mortes, né? Posso só concluir uma coisa? Não, que eu lembrei que eu não tinha falado de uma situação que eu acho legal cobrir, em relação a vencer as batalhas espirituais, que a gente precisa também do poder de Jesus Cristo, que o manual fala um pouco sobre isso, né? E como que a gente pode acessar esse poder? Daí ele leva a gente para o discurso de abril de 2017 do presidente Nelson, que ele, não sei se vocês lembram que ele tinha pegado um livro de Mórmon novo, sublinhou cada versículo que falava sobre Jesus Cristo, e sobre o título principal e os 52 subtítulos, enfim. E aí, depois de concluir isso, a esposa dele perguntou qual que era o impacto disso nele. Ele falou, eu sou outro homem. O presidente da igreja é outro homem. Como assim, né? 90 anos. Então, assim, depois de tanto já conhecer das escrituras, ele conseguiu mudar ainda mais, né? E aí, ele fala que, mais pra frente, ele fala, quando investimos tempo em aprender sobre o Salvador e seu sacrifício expiatório, somos levados a participar de outro elemento fundamental para acessar seu poder. Escolhemos ter fé em Jesus Cristo e segui-lo. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo estão dispostos a se destacar, a defender o Evangelho e a ser diferentes das pessoas do mundo. Eles são destemidos, devotados e corajosos. Daí mais para baixo ele diz, não há nada de fácil ou automático no que diz respeito a se tornar um discípulo poderoso. Nosso foco deve estar firmemente voltado para o Salvador e seu Evangelho. É necessário muito esforço mental para buscar o Salvador em cada pensamento. Mas, quando nos esforçamos, nossas dúvidas e nossos temores se vão. E aí me lembrou do que ele falou recentemente, pensar celestial. Né? É realmente um esforço constante, mas que a gente consegue vencer nossas batalhas espirituais quando a gente busca Jesus Cristo em cada pensamento. Sobre isso, só queria adicionar, eu estava imaginando, vocês já jogaram esportes, provavelmente, ou participaram de competições. E vem um frio da barriga, não vem? Quando você vai assim entrar no campo, ou quando você vai começar, o juiz vai apitar, vem aquele sentimento. Agora imagine esses jovens que nunca haviam lutado e vem aquele exército de homens raivosos, pintados, né, com armas, para matar eles. Imagina... Exatamente. Não, a gente só consegue imaginar assim por causa de filmes e tal, mas... Se você estiver nessa situação, você vai querer sair correndo, né? Falar, não é para mim isso aqui, não. Mas olha o que acontece que ele descreve. Quando eles sobreviveram, diz que eles tinham a fé de um Deus justo, que é preservar pelo seu maravilhoso poder, e que a fé possuída por eles também era acrescida de opinião firme e depositavam continuamente sua confiança em Deus. Então, quando eles viram aqueles homens correndo contra eles, eles falaram, não, nós vamos ficar aqui, vamos lutar, nós sabemos que vamos ser preservados, e com coragem eles enfrentaram. Né? Até teve uma ocasião nesses capítulos em que os lamanitas estão atrás deles, e depois eles pararam de perseguir a gente,
E ela fala, o que vocês querem fazer? A gente quer voltar para ajudar. Imagina, voltar para ajudar, mas se não voltassem, os nefitas iam ser mortos naquele caso. E eles voltaram e venceram a batalha. Então, como é que tá nós? Quando vem os desafios da vida, quando vem os lamanitas correndo para nos atacar, a gente fica acovardado, se esconde, tem vontade de fugir, chorar, não sair de casa, ou a gente vai com esse destemor? Eles são jovens, de opinião firme. Na citação que você leu tem vários atributos, né, que me fez lembrar essa opinião firme, por isso que eu quis falar. Porque quando nós temos Deus na nossa frente, quem é contra nós? Ninguém. Não existe nada que pode nos impedir, né? Não tem barreira de idioma, não tem barreira de titulação, porque você não sabe isso, não tem barreira física. Simplesmente você consegue fazer, porque Deus ordenou que você faça, Deus prepara um caminho. Até os haters aí na internet, né? A gente tem que batalhar contra. Vai ter muito, mas nós vamos continuar e vamos vencer. Eu tenho uma experiência pessoal, né, da minha mãe quando ela já tinha, né, tido câncer, tá? Ela passou por cirurgias, por tratamentos, o câncer foi, voltou, sabe? Para quem passou já pelo câncer sabe que é bem cansativo para a família, né, ver a pessoa sofrer, enfim. E daí eu lembro que nesse meio tempo, né, que minha mãe estava já ruim no hospital, daí meu pai ficou doente. E daí eu lembro que eu falei assim, e aí meu pai já estava pra morrer mesmo, né? E aí eu falei, nossa, e agora? Como que a gente vai contar pra minha mãe, que tá no leito de morte, que meu pai também só iam desligar o aparelho, tipo, mas já achavam que ele realmente já não tinha ido, né? Que só tava respirando pelo aparelho. E aí fomos lá, né? Uma experiência bem profunda. Mas eu nunca esqueço da resposta da minha mãe, né? Que eu falei assim, mãe... ela abriu os olhos, assim, ela tava dormindo, ela viu todos os irmãos dela, a gente tava tudo lá, assim. Depois aí eu falei, mãe, a gente veio aqui pra, né, conversar com você. O pai não tá bem, provavelmente ele não vai, né, os médicos estão falando pra gente se realmente preparar, né, meio que dando a notícia pra ela. E ela sempre foi muito fervorosa, né, e aí ela tava assim, com tanta fé, que eu acho que ela passou fé pra todo mundo ali que já tava desacreditando. Porque quando o médico já falou, né, a gente já sabia, mas ela falou assim, minha filha, ela olhou nos meus olhos com o dedinho dela, assim, que ela era de opinião firme. Ela falou, minha filha, enquanto a vida, há esperança. Né, e enfim, e assim, né, e naquele momento foi um choque, assim, pra mim, né, tipo nossa, que mulher fervorosa, ela tá morrendo no leito lá e eu que tá me fortalecendo e fortalecendo todo mundo ali que ouviu, né. Mas ela tinha esse tipo de opinião firme, ela era essa pessoa temente ao Deus, né, que mesmo assim, tava no pior momento da aflição dela, acho que foi o pior momento da vida dela, junto com meu pai, que estavam os dois internados, enfim, foi um momento muito difícil. E ela, nunca vi ela reclamando, nunca vi ela, né, murmurando, e muito pelo contrário, né, ainda dando esperança, né. Às vezes eu percebia que ela estava triste, desanimada, mas ela não... ela guardava pra si, né. Mas é isso que você falou, né, quem vamos ser nós com o Senhor quando a gente passar por essas coisas, né. E olha que interessante, aqueles jovens influenciaram os exércitos nefita, que tomaram coragem ao ver eles lutando com tanto vigor. Assim como sua mãe deu vigor para você e para todos os outros. Alguém com fé consegue espalhar a luz, né? Agora, quando a gente está para baixo, a gente não consegue. Então, a gente tem que se manter fervoroso nesses atributos divinos para que a gente possa ajudar outros, né? Não, e inclusive essa citação e essas características que vocês estavam falando tem aqui no versículo 40, a Alma 58, 40 fala assim, mas eles que receberam muitos ferimentos, né? Então os 2.000 jovens não morreram, mas foram feridos, não obstante permanecem firmes na liberdade com que Deus os fez livres e são diligentes em lembrarem-se do Senhor, seu Deus, diariamente. Sim, esforçam-se para obedecer continuamente aos seus estatutos e aos seus julgamentos e aos seus mandamentos, e é forte a sua fé nas profecias relativas ao que está para vir.
Então, é isso que a gente estava falando, né? Quando o exército de Satanás vem atrás da gente, né? A gente tá assim, a gente tá firme, a gente tá na liberdade, a gente tá com fé, a gente tá forte. Fica aí para vocês de casa pensarem. E eu gostei desse versículo que você leu, porque realçou que eles foram feridos, receberam muitos ferimentos. Então, se nós pudéssemos vê-los depois das batalhas, talvez estava faltando uma perna, talvez 2 braços, talvez estava cego. Não só cortes, né? Não só cortes, porque nós olhamos rapidamente, vemos, ficaram ileso, né? Não aconteceu nada, ninguém tocou eles. Na verdade, eles sobreviveram, mas eles levaram muitos ferimentos. Assim é na nossa vida também. Quando nós chegarmos na eternidade, a gente vai ver que a mortalidade foi difícil. Para todas as pessoas que chegarem na vida eterna, foi muito difícil. Muitos ferimentos a gente vai levar antes de chegar até lá. Alguns eles vão ficar fracos na fé um tempo, outros vão, desanimar ao longo do caminho, mas ao longo do tempo eles vão tentando, se esforçando até que sobrevivem espiritualmente. E ninguém vai passar ileso nessa vida, não é fácil para ninguém, é difícil. Às vezes a gente olha a outra pessoa e fala, queria ser que nem ele, né? Ou que nem ela, ou sei lá, viver em tal lugar, ou ter essa família, ou ter essa experiência, mas a vida da outra pessoa, às vezes ela está desejando ter a tua, né? É verdade. Porque é difícil para todo mundo, todos passam aflição, todos passam dificuldade, mas o que ensina essa história é que se nós confiarmos em Deus, apesar dos sofrimentos, dos ferimentos, nós vamos sobreviver e vamos vencer. E aqui nesses primeiros capítulos, né, Alma 53, 54, 55, a gente vê também Moroni falando um pouco da razão, né, deles estarem lutando, como era diferente da razão de Amoron e os outros lamanitas, né? Os lamanitas, eles queriam controle, eles queriam governar, eles queriam a terra dos nefitas, porque eles achavam que era de direito deles. Voltava para aquele mesmo sentimento que Lamã e Lemuel tinham de, mas nós somos os irmãos mais velhos, nós temos o direito, como que é? Birthright. Direito de nascença. Isso. Né? O que geralmente o primeiro filho é quem vai... primogenitura. O primeiro filho é o que vai herdar tudo. Então eles estão aqui, tipo, vocês, nefitas, roubaram a nossa terra, né? Então eles queriam controle. E Moroni fala bem claro que eles só estão se defendendo o povo deles. Né? E a gente vai ver aqui bastante uma troca, né, de epístolas entre Moroni e Amoron. E eu queria levar vocês lá para Alma 58, falando em ferimentos. Tem um tipo de ferimento que fere muito, que é o que a gente faz com a nossa boca, né? Palavras. E aqui a gente vai ver Elamã, ele tá mandando uma carta para Moroni, né? Contando a história dos 2.000 guerreiros e de tudo que estava acontecendo. E ele estava falando, mas eu não sei o que está acontecendo, porque o Paorã, que era o líder deles, não tá mandando... Como falar? Ajuda, suplementos, comida, mais armas, enfim. Suplementos não, Suprimentos. Eles não é academia. Não tá mandando whey aí pra nós, nem a creatina, nem a vitamina C. Meu pai. Suprimentos. Vai saber, talvez existia um suplemento naquela época, uma... Acho que tem maca. Qual que é a outra? Muita vitamina C nas laranjas. Né? Então ele tá, Moroni, tamo bem, mas eles estão apertados, a gente precisa de ajuda, né? E daí Moroni, a gente vê aqui nos próximos capítulos, Moroni então escreve uma carta para Orã, que é o juiz supremo. Que é o juiz supremo, era tipo o presidente da república, tipo, né? Não sei. E Moroni, ele tá um pouco assim... Irado! E é engraçado porque eu acho que eu sempre pensei no Moroni, tipo assim, nossa, ele era perfeito, eu quero casar com o Moroni, sabe? Tipo, uau! E eu não lembrava dessa parte, assim, dele sendo tão... Só pensa nele ali, assim. Dele tão bravo. E deve ter sido uma... nesse livro aqui, como que é o nome? Eu esqueci.
The Book of Mormon made easy. Isso, no livro, o livro de Mormon Feito Fácil, do David Ridges, ele faz uma observação que aqui a gente pode talvez pensar um pouquinho como que deve ter sido difícil para outras pessoas lidarem com Moroni. E por ele ser tão reto, às vezes ele fica virado quando as pessoas faziam erros ou impaciente, né? Tipo, como assim vocês não são perfeitos que nem eu, né? Sabe, tipo, quando a gente fica às vezes, tipo, ai, aquele lá, aquele certinho, tá falando que a gente não pode, tipo... Assistir filme. Ai, que droga. Esse era o Moroni, gente. O Moroni era aquele que ficava, tipo, gente, a gente não vai assistir esse filme, vamos sair do cinema agora. Né? Opinião firme. E não sei se a gente ia querer ser amigo do Moroni. Mas espero que sim, né? Mas eu acho legal que ele... Não, muito legal. Eu gosto dessa personalidade. Eu acho que ele sabia pelo que ele estava lutando, o que ele queria, né? Falar, ó, não é porque o que você tá pensando, não. Eles estão precisando de ajuda, sabe? Às vezes a gente precisa... Eu lembro que eu tinha dificuldade de pôr limites na minha vida, assim. Eu sempre queria ajudar todo mundo, assim. Deixava a minha... E uma vez meu irmão falou isso pra mim. Ele falou, olha, até nas escrituras, eles tinham que fazer a barreira, se proteger. Eles tinham que criar essa muralha, né? E assim, e é isso também, Moroni tinha que ser assim pra ele também ter o... Saber até onde que o povo vem, onde que ele vai, assim, ele ajudava a determinar esses limites pro povo dele. E isso me lembra um pouco também do Salvador, né? Jesus Cristo, quando ele viu todo mundo vendendo lá no templo, né? O que ele começou? Ficou bravo, começou a virar as cadeiras, né? A gente acha, né, pelos vídeos, né, que ele tava bem bravo, tipo, saiam daqui, o que vocês estão fazendo no meu templo? Fazendo isso com a casa do meu pai. Com a casa do meu pai, né? Então, me lembra um pouco dessa, como fala? Ira justa? Uma ira justa, né? A gente vê injustiças e isso nos deixa irados, né? E muito, muito, muito legal que Moroni escreve essa carta para Paorã. E Paorã vai lá e responde para ele e não é bem assim. Né? E aí eu sou mais fã agora de Paorã do que Moroni. Não é? Porque daí, imagina você, Paorã, não era bem assim a situação, entendeu? Eles estavam querendo ajudar, né? Eu não lembro qual que é o motivo que eles não ajudam. Mas é que ele sabia que o problema dele não era ali com o Moroni, ele tava com a cabeça dele... Não, o que acontece? Zaraela era o centro, a capital, né? E da onde eles mandavam exércitos, suprimentos... O problema... Suprimentos, não suplementos. O problema é que enquanto eles estavam na fronteira, lutando Moroni desse lado e Elamã, com Antípos e os guerreiros desse lado, os exércitos lamanitas, eles atravessaram e foram pro coração. Aliás, não foi isso que aconteceu. Isso vai acontecer depois. Tô dando spoiler. Corta. O que acontece é que os realistas, que são um partido entre os nefitas, se revolta, dizendo, nós não vamos ajudar. E eles expulsam Paorã da cadeira de juiz e dizem, aqui ele escreve para os reis dos lamanitas, a Maliquias, que é esse tempo, né, Amoron, um deles é agora, um dos dois irmãos aí é rei dos lamanitas, escreve para ele, faz um pacto, diz assim, ó, a gente dominou aqui Zaraela, a gente faz convênio com vocês. Então ele não tinha culpa nenhuma, ele tinha sido expulso, privado do seu direito de governo, e o que ele estava fazendo era reunindo os poucos homens livres que havia para tentar lutar contra a insurreição que havia surgido. Os realistas eram o poder legislativo, pode-se dizer? Não, os realistas, eles eram homens que achavam que eles tinham direito ao rei. Eles queriam fazer uma mudança legislativa para que houvesse reis novamente. E eles eram homens de alta linhagem, ou seja, eu sou filho de tal pessoa que era descendente de Nefe, então eu tenho direito. E Moroni chegou uma hora lá e falou assim, ó, se você não pegar em arma, eu vou cortar a tua cabeça. E aí eles ficaram irritados com Moroni. E aqui nessa ocasião, eles falaram, agora a gente vê oportunidade, porque Moroni não tá aqui, então a gente vai dominar. E de fato, eles expulsaram Paorã e os outros homens e dominaram aquele local. E aí ele não tinha o que fazer. Quando ele recebeu a carta, então ele falou, pô, você tá me dando bronca, você nem sabe aqui que eu tô sofrendo aqui. Mas ele não falou isso, ele falou, eu me regozijo com o teu coração, Moroni. Que bom que você falou isso. Porque eu estava em dúvida se eu devia pegar em armas contra as pessoas ou não, mas o Senhor disse para você que deve pegar, então, por favor, venha aqui me ajudar e vamos junto libertar a nossa nação. Porque eu não estou enviando suplemento, não é porque eu não quero, é porque não dá, né?
Suplemento. Vamos pra academia depois dessa. Meu pai. Vamos ler então um pouquinho dessa resposta de Paoran para Moroni, porque tá aqui a lição, né? Que o título aqui que tem no Vem Segue-me é: os seguidores de Jesus Cristo não se ofendem facilmente. Paoran teria toda a, como fala, o excuse, a desculpa pra responder Moroni: pô, meu, seu cara chato, meu, vai encher as paciências de outro, eu que tô aqui sofrendo. Mas ele age de um jeito completamente Porque ele entende, amoroso eu acho e que, humilde. mas eu acho que ele entende a empatia, ele sabe que ele também tá passando, e ele sabe que isso que aconteceu com o Moroni, e com todos os guerreiros lá, enfim, é decorrente do que estava acontecendo lá, né? E ele aconteceu sabia com que ele. Moroni, ele não tinha toda a visão da coisa. Exato. Por isso que ele tava bravo com ele. Exato, ele sabia, exatamente. Então, achei muito nobre mesmo a empatia dele, né? Entender a situação para poder realmente, como é que fala? Tratar dela. Vamos entender primeiro, vamos analisar. A gente não mostra aqui, não fala o que ele fez, né? Tipo, então parou, pensou, não, mas eu fico imaginando o processo dele, recebendo o que a gente tá falando. Como a gente tem que fazer isso na nossa vida, a gente recebe também. Vocês também estão sofrendo coisas na vida de vocês, mas aí vem alguém ali, num dia que tá ruim, você, eu também, tem dia que a gente tá reativa, né? Mas tem outros dias que a gente pode pensar melhor e falar: eu entendo, essa pessoa tá tendo um dia difícil, como eu também estou, mas eu vou piorar o meu e o dela se eu também responder à altura, né? Verdade. Controlar as emoções. Mas você ia ler qual que era o versículo 2? Vamos ler o 2 e o 3, que eu acho que aqui dá pra gente ver isso que a Laís falou um pouco da empatia, ele mostrando a empatia. Laís, você leu o 2 e o 3? Uhum. Eu, Paoran, que sou governador-chefe desta terra, envio estas palavras a Moroni, capitão-chefe do exército. Eis que te digo, Moroni, que não me regozijo com vossas grandes aflições. Sim, elas afligem-me a alma. Eis, porém, que há quem se regozije com vossas aflições, sim, a ponto de rebelarem-se contra mim e também contra aqueles de meu povo que são homens livres. Sim, e os que se rebelaram são muito numerosos. Então aqui a gente tá vendo, ele fala, ele afligem-me a alma, sabe? Então ele tá mostrando isso, eu não me importo com você. E daí no 3 ele começa a contar exatamente o que aconteceu, que o Lucas aqui já fez um resumo pra gente. E daí, lá no final da carta, você vê também o amor que ele tinha por Moroni. Versículo 9. 9, cadê? Isso, lê aí pra gente. E agora, em tua epístola, censuraste-me. Mas isso não importa. Não estou zangado. Antes, regozijo-me pela grandeza do teu coração. Eu, Paoran, não busco poder, procuro somente conservar minha cadeira de juiz para preservar os direitos e a liberdade de meu povo. Minha alma permanece firme nessa liberdade com a qual Deus nos fez livres. Nossa. Queria viver na época de Paoran, viu? Ter um governante desse que pensa só nos direitos e liberdade do povo. Nossa. E não em dinheiro, em ganância. Mas já pensou isso? Alguém vem todo bravo com você, né? Porque não tem informação completa da coisa. E você responde como Paoran: não, tudo bem, eu não tô bravo que você brigou comigo por causa disso, não importa. Eu tô feliz que você se preocupou com as coisas da retidão. Hoje uma moça me escreveu, eu fiz devocionais pelo Brasil, em um lugar que eu fiz, eu contei sobre minha experiência pessoal de ter escolhido fazer direito, em vez de escolher fazer artes plásticas. Eu gosto muito de desenhar, mas eu senti que não devia fazer artes plásticas e fazer direito. E quando eu contei essas coisas, ela, me escrevendo hoje, eu não sabia na época, ficou muito triste, porque parecia que ele estava desprezando a profissão de todos os artistas, de todos que se envolvem com arte. Que claro que não foi minha intenção, mas segundo ela, foi isso que aconteceu. Ela ficou muito chateada e ela ficou meses pensando sobre isso e lutando. Nossa, como que ele pôde falar uma coisa dessas? E eu fiquei muito grato por ela ter mandado uma mensagem para mim explicar para ela que não foi isso, né? E ela já estava em paz quando ela escreveu. Ela disse: não, eu entendo que não foi isso que você quis dizer, e deu todas as explicações. E ocorrem maus entendidos como esse o tempo todo na igreja e na família. O tempo todo você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Ou você não fala e por não ter falado a pessoa também entende alguma coisa. E aí cria certos conflitos. E
que nós temos que fazer? Ter a atitude de Paorã. Olha, não importa, eu perdoo, deixa pra lá, eu entendo que você estava procurando fazer o certo, estava procurando o melhor, e vamos seguir em frente, vamos junto libertar nossa nação, vamos focar no que é o mais importante. E é difícil, muitas vezes é difícil, não é fácil chegar à maturidade que Paorã teve. Eu imagino que a família talvez seja o lugar que a gente mais exerce o perdão, o esquecimento, né? Ah, tudo bem, aconteceu isso, mas deixa pra lá. As crianças são um grande exemplo para nós, porque elas brigam entre si, mas depois de 5 minutos perdoa e tá... O que eu gostei aqui também de Paorã, que ele também fala que tá tudo bem, mas ele reconhece que o Moroni censurou ele, né? E às vezes a gente se anula assim também e acha que, tá tudo bem, deixa pra lá, né? Eu era muito assim também, deixa pra lá, tudo bem. Acho que foi coisa da minha cabeça. Não, assim, mas é importante a gente também expressar, ó. Também não, você falou isso, realmente não me agradou, né? Mas não importa, mas tipo, eu reconheci que você falou. Eu não me anulei meus sentimentos, porque eu conheço relacionamentos, pessoas que se divorciam, né, até na própria família, que vão segurando, e aí quando estoura, né, depois, nunca comunicou, sempre se anulou. Então é importante também a gente, né, numa discussão, a gente falar os sentimentos, o que aconteceu com a gente, né, de um modo pacífico, e também falar, né, mas isso não importa, então vamos para o nosso objetivo, né, mas isso aconteceu, te perdoo, não gostaria que fizesse de novo, né, mas é importante a gente ter eu acho, validar esse sentimento nosso, porque senão vira uma bola de neve, um desentendimento muito que maior. Fica no fundinho da cabeça, né? Você pensa, me incomodou, mas tudo bem, já passou. E às vezes a outra pessoa sabe que incomodou. Mas também, já que ela não comentou, então tudo bem, e acaba repetindo. Exato. Porque, não foi tão incômodo assim, ela não ficou irritada com esse meu comentário, então eu posso fazer de novo. Mas às vezes é algo que vai se repetindo e vai criando realmente uma bola de neve, né? Então, Comunicação é a chave. É isso que eu falo, como as escrituras estão nos ensinando, né? Como nos comunicarmos melhor, e existem várias maneiras, não existe uma maneira só. Como a gente vai aprendendo, né, a nos comunicarmos de maneira que também seja agradável aos olhos do Senhor. Porque eu acho que no fim, ele com certeza se sentiu tranquilo, porque ele falou, não foi grosso, enfim, trazendo pra hoje, né, enfim. E a importância de ter essa comunicação, né, aberta. Porque Paorã podia muito bem ter, ficado super ofendido e nem responder Moroni. Aí o que Moroni ia fazer? Na epístola anterior ele falou, se você não me ajudar, eu vou até aí e vou fazer você me ajudar. Literalmente, naquela primeira epístola, ele disse, eu vou cortar a cabeça do nosso governo, ou seja, vai cortar ele, né? É verdade. Né? Então, não ter medo de expressar o que a gente sente de volta, né? E daí a gente vê aqui depois, no final, que Moroni, daí, quando ele recebe essa epístola, ele fica super feliz. No 19, ele fala, e agora, Moroni, alegro-me por ter recebido tua epístola. E daí eles vão até Paorã para ajudar eles a saírem da situação que eles estão lá. O próximo tópico aqui do Vem Segue-me fala sobre a gente ter a responsabilidade de levar as pessoas ao nosso redor, né? E aí volta na questão de Moroni ter visto a situação lá das pessoas precisarem e ter agido, feito alguma coisa. Então, eu acho muito perspicaz dele ter como fala? Ele teve essa empatia também, mas não só empatia, ele teve a ação, né? E isso move pessoas hoje. Adoro pessoas que criam movimentos, né, com justa causa, claro, para ajudar as pessoas, né, os moradores de rua, coisas assim, de ajudar o próximo, né? E é isso que o Senhor espera que nós façamos, né? Moroni, ele estava bravo, mas ele estava cuidando dos necessitados, de quem estava precisando do auxílio naquele momento. Na carta, o Moroni, ele tá queixando, né? Ele tá falando pra Paorã que ele tá, negligenciando as pessoas, né? Como você pode sentar aí, só ficar de boa, enquanto você tá vendo as pessoas sofrendo, morrendo, passando fome, né? Então, essa coisa, se a gente vê alguém passando fome, se a gente sabe que alguém precisa de ajuda, a gente vai ficar só sentado em casa, dar um like na foto deles e... Quando principalmente você pode fazer algo a respeito, né? Você pode fazer algo, Eu acho que eu pensei um pouco, talvez, assim, nos líderes no governo, assim, né? Que é interessante do que a gente pode aprender
disso para nossa vida, por que Mormon pegou essa parte pra gente aprender, né? Por que ele deixou isso no resumo dele? É que ele fala aqui, né? Moroni escreveu que Deus responsabilizaria Paorã se ele intencionalmente negligenciasse as necessidades dos exércitos nefitas. Ou seja, quando os líderes de, talvez, governos estão negligenciando de vontade própria os pobres e eles podendo fazer alguma coisa, Deus vai responsabilizar, né? E às vezes até a gente, quando a gente tem o poder, sei lá, como o líder da Sok-Sok, de ajudar uma família, mas eu não gosto muito daquela família, então eu não vou fazer nada para ajudar. O Senhor tá olhando, Nossa, né? isso é muito cruel, né? Espero que não Não, exista na esse verdade, exemplo. acho que às vezes as pessoas nem... Eu acho que as pessoas às vezes talvez nem pensam tão intencionalmente, mas assim, depois eu vejo isso, tudo bem, você tem outras coisas mesmo, mas botar uma prioridade, uma ligação, todo mundo E às tem... vezes é naquele aqui, momento que você pensou que a pessoa... que a pessoa precisa. Pega seu carro, você já vai no mercado, já vai pegar um filho na escola, faz alguma coisinha, né? Ou botar prioridade mesmo, E né? no Brasil, né, a gente vê muito isso. Quantos governos lá podem comprar o terno de R$2.000, né? E a escola faltando material. Sim. E eu conheço municípios que estão falidos por conta de merenda escolar, né? O próprio que eu sou de lá, então por isso eu sei. E você vê que, né, quem dá aula lá fala, nossa, não tem como que eu vou dar aula, não tem as coisas direito, sabe? Então falta esse tipo de recurso. Mas... infelizmente, né, às vezes o governo lá, os caixadores, as coisas que a gente sabe que Precisa de existe um corrupção. Precisa de um Moroni para ficar marchando, levantar o estandarte da liberdade, falar, se não fizer, vou cortar a cabeça. E eu pensei, tem um cara que o Bruno segue no... Não sei se é no Instagram, só sei que às vezes ele me manda os vídeos, então ele me mostra. É Jimmy Dart, eu acho, não sei. É tipo o Mr. Beast do Brasil? Não, ele é americano. Mas aí eu achei interessante que eu tava vendo ontem, que ele tava com uma mulher no mercado e mostrou um sapato. E falou, moça, eu precisava desse sapato para poder trabalhar amanhã. Pode me ajudar com qualquer coisa. E era uma mulher mais velha, assim, mais idosa. E ela, talvez eu tenha alguns dólares aqui para te dar. E deu, acho que... Ela deu, assim, uns $10 ou menos até, sei lá, 5. E aí ele falou assim, eu queria te dar esse sapato. Daí ela, Aí ele, não, tem algo aqui nesse sapato pra você. Aí ela puxa, são $500 que ele tá dando pra ela, né? E aí, enquanto ela tava buscando dinheiro, ele perguntou, o que você fez? O que você faz da vida? Ela falou, eu fui enfermeira por 30 anos, tal. E hoje meu marido... e eu estamos aposentados, tal. A gente vive com um salário fixo no mês. É bem difícil viver com um salário fixo no mês, né? Ela faz um comentário assim. E aí, quando ela puxa os $500 do sapato, ela começa a chorar, que ela fala, eu vim de carona hoje, eu vim como uma pessoa que veio pro mercado e nosso carro quebrou e, vai ajudar a consertar o carro, não sei o quê. Aí eu abri o comentário e aí uma pessoa já colocou assim, então a gente vai dar um carro para ela? Porque ele faz muito disso, ele fala acha moradores de rua, e aí ele logo faz um GoFundMe que todo mundo doa junto e sempre a pessoa sai, né, com um monte de dinheiro. Mas eu achei legal que a pessoa nem esperou ele criar o negócio, ela já perguntou, e aí, então a gente vai dar um carro pra ela? E aí, logo em cima, tá lá que ele fez o GoFundMe. Fez um comentário do bem. Contagiante, Pensei que era né? crítico. Não, foi bom. Não, mas eu achei legal que todo mundo já tava, não, já cria. E eu falando, vai, cria sim, vamos ajudar, vamos, não sei o quê. Então, assim, né, que bênção, né, que aqui as pessoas estavam ajudando ele já, né, vamos fazer o bem juntos, né, vamos fazer... Eu achei muito legal que nesse caso aqui, Deus deve estar abençoando essas pessoas, né? Só delas pensarem em fazer o bem uns aos outros ali. Me lembrou dessa situação, que a gente pode abençoar a vida de muitas pessoas ao nosso redor com uma simples coisa. O simples ato de ele, às vezes, não doar... Claro, ele doa do dinheiro dele, muito mais também. Mas dele criar essa rede de apoio, ajudando tantas outras pessoas... E até uma pessoa falou lá no comentário, né? Que pena que uma pessoa que trabalhou a vida inteira como enfermeira não poder... tá passando por essa situação, sendo que ela deveria estar merecendo muito mais pela profissão que ela teve, enfim. Mas que, assim, que todos... Que pena que todos não podem ter um GoFundMe, né? Mas que pelo menos vamos ajudar essa mulher.
Então, achei bem legal. Mas tudo depende da atitude da pessoa, né? Fiquei pensando no que você falou, que ele pediu e ela foi atrás. Tipo, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Sem pensar, tipo, meu filho, quem precisa sou eu. Não, deixa eu ver o que ele... Tudo vai depender, né? E Ela tinha ido de carona já, tava sem dinheiro pra consertar o carro dela e ela foi dar dinheiro pra ele. E às vezes a gente pensa também que é só dinheiro, mas, por exemplo, no meu caso, eu tô começando uma profissão agora, né? E eu vejo, e tem uma pessoa que me deu super apoio, sabe? E ela não me viu como uma concorrência, ela me viu... eu acho que é uma característica nobre de pessoas assim, que elas ajudam, né? Porque se eu ajudo você, eu vou ser ajudado. E amanhã meu filho pode ser ajudado porque eu ajudei você, sabe assim? É uma coisa que a gente não imagina quem a gente afeta, né? Então, tem sido uma experiência muito boa para mim, né? Até uma pessoa lá da nossa ala também ficou sabendo que eu estou entrando nesse mercado e se aproximou de mim e falou: nossa, o que você precisar, vai lá na minha casa, eu te explico tudo, sabe assim? Nossa, isso super compartilhou, me elevou, né? E é uma coisa que eu vou querer fazer por alguém também, com certeza, né? Por que não? Tudo que vocês estão dizendo mostra as aflições que existem, né? Pessoas pobres, pessoas com dificuldade emocional, pessoas que uma vida inteira ainda têm dificuldade para sustentar. Existem tanto tipo de problemas. E Alma 62, quando ele está terminando o registro, ele faz uma Mormon, né? Ele faz uma conclusão de toda essa história de guerra que teve e se estendeu. E ele diz assim, que durante a guerra teve muito derramamento de sangue. E no 40, houveram muitos crimes e contendas e dissensões por toda sorte de iniquidade. E aí ele diz no 41, por causa da longa duração da guerra entre nefitas e lamanitas, muitos se tornaram insensíveis. E diz também, muitos foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus com a mais profunda humildade. As aflições vão vir para todo mundo, só que algumas pessoas elas vão se humilhar e vão se achegar a Deus, e outras pessoas vão se tornar insensíveis e se afastar de Deus. Qual é a diferença? É o que você escolhe fazer com aquela situação. Então não importa se você é pobre, se você é doente, se você contou a história da sua mãe, no momento do leito ali, com dificuldade, sabendo que o marido está numa situação muito ruim, começa a inspirar todo mundo e ajudar todo mundo. Ela poderia ter escolhido, e como muitos escolhem, centralizar nela a dor e falar, nossa, que injustiça, por que Deus está fazendo isso? Mas qual é a diferença? A diferença é a atitude para com Deus. Então, foi um dos tempos mais difíceis para o povo nefita. Mas também Mormon ele comenta que não houve tempo mais feliz para os nefitas do que o templo do capitão Moroni. Como é que pode uma época de guerra ser o tempo mais feliz? Porque eles colocavam Deus no centro, eles colocavam Jesus Cristo no centro. E por mais que houvessem dificuldades, eles eram felizes porque o presidente Nelson ensinou, independente das circunstâncias, se você escolhe seguir o Salvador Jesus Cristo, você vai ser feliz. Tem tudo a ver com o enfoque da sua vida. Isso. Né? E aqui no Vem Segue-me, ele fala pra gente fazer uma experiência em casa. Ler essa parte que você falou, enquanto isso colocar o ovo para cozinhar e a batata. E a batata depois disso vai ficar como? Depois de cozida? Mole. Mole, e ela é dura. E o ovo é mole e fica duro. Olha, legal. Né? Então é exatamente essa diferença da atitude que a gente tem que ter, que eles tiveram, enfim, né? Trazendo para os dias de hoje, nas nossas aflições. Se a gente é humilde, isso vai nos tornar pessoas mais... Uma batatinha. Uma batatinha. Vai nos tornar, né? Pessoas mais, realmente mais... Eu fico imaginando, mais empáticas. Pessoas mais empáticas, pessoas mais caridosas, amorosas, pacientes, né? Realmente com o puro amor de Cristo, porque a gente sabe o que é passar por aquela aflição. Talvez por isso que Paulo realmente foi daquele jeito, porque ele falou, nossa, eu sei como o Moroni está se sentindo, sabe? Deve ter, né? Eu sei como ele está se sentindo, enfim. E então, o 51 tem a chave ali para esses tipos de sentimentos. Olha lá o que eles faziam. E oravam constantemente ao Senhor seu Deus, tanto que o Senhor os abençoou segundo sua palavra, de modo que se tornaram fortes e prosperaram na terra. Então eles foram humildes e ainda assim, por causa de tudo isso, né, gratos, oravam. E o Senhor
realmente fez com que eles se tornassem fortes e eles prosperassem, né? Eu fico imaginando todos os aspectos da vida deles. Então, quando a gente tem aflições na nossa vida, que sejamos humildes, né? Que procuremos o que a gente pode melhorar e voltar o nosso coração ao Senhor, porque isso só vai trazer mais e mais bênçãos para nossa vida. Muito bem, chegamos no final de Alma, né? Então, só para resumir, então aqui daí realmente assim, essa parte, né, se encerra. Moroni entrega seu comando para o seu filho, Moronia, e Paoran volta para a cadeira de juiz, legal. E Elamã voltou a pregar ao povo a palavra de Deus, né? E as guerras não param por aqui. A gente ainda vai ver mais destruição. Mas encerramos Mas também Alma. muita coisa boa. Muita coisa boa. Estamos chegando perto de terceiro neve. Então tá bom. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente. Por favor, continuem comentando, compartilhando os nossos episódios. A gente adora ouvir de vocês. Se tem alguma coisa aqui que a gente falou que você não concorda ou pensa diferente, a gente quer ouvir. Vamos continuar essa conversa aqui no YouTube, no Spotify ou no Instagram, tá bom? Até semana que vem. Tchau. Tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.